Graça e paz, irmãos. Depois de uma palavra dessa, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Mas nessa manhã, eu quero simplesmente ser uma voz. Uma voz do Senhor. E que você receba no Espírito aquilo que eu não consegui dizer. Humanamente falando. Feliz Dias das Mães a todas as mães. Para mim é um privilégio poder partilhar a palavra do Senhor nesse dia. É com muita alegria no meu coração. Porque olhando a trajetória, como o Lu trouxe aqui a reflexão, a trajetória da minha vida é uma carta viva do que o Senhor pode fazer. Ele pode fazer o solitário habitar em família. E essa é a maior resposta que nós, como homens e mulheres, encontramos. Nós estávamos distantes, destituídos da presença de Deus, e Ele nos encontrou e nos fez habitar numa família. Eu quero levar vocês a uma reflexão. O nome da minha pregação vai ser a pedagogia de Deus. Um dos aspectos que Deus nos leva para nós aprendermos. E eu quero que vocês venham comigo a um lugar onde o Senhor deseja falar conosco. E esse lugar não é aqui, não é na sua cadeira. Esse lugar não é no nosso local de reunião. O local não é na nossa cama confortável. O local não é no meio da multidão. Todos vocês que estão aqui hoje, eu acredito que foi pessoas específicas que o Senhor escolheu para ouvir essa mensagem. Esse local é um lugar escasso, aonde a terra é seca, aonde há poucas perspectivas de vida. Existem estudiosos que diz que esse lugar nada nasce, nada pode crescer nesse lugar. Esse lugar pode estar dentro de você. Esse lugar é o deserto. Quando nós escutamos falar de deserto numa perspectiva evangélica, a gente já pensa num lugar de provação, num lugar de tribulação, num lugar de morte e N outras coisas que a gente pensa. Mas eu quero levar vocês a esse lugar como um lugar onde a gente escuta a voz do Senhor. Um lugar onde a perspectiva é amor, é cuidado, aliança e restauração. Vá para esse lugar dentro de você. Se esse lugar existe escondido, que ninguém sabe, porque você não mostra a sua sequidão a ninguém. Vá para esse lugar, porque é a partir desse lugar que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje. E eu quero usar o texto de Oséias, capítulo 2, verso 14. Cadê Oséias? Todavia eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Esse é o texto de Oséias. Nesse contexto, o Senhor quer falar ao povo de Israel. E Ele usa
essa fala para dizer que vai atraí-la ao deserto para falar ao coração. E nesse lugar, ele promete que restaurará a aliança, o tomaria como esposa. Enfim, o Senhor nos atraiu aqui hoje para nos falar ao coração. E dentro disso eu quero falar sobre duas perspectivas. A perspectiva do povo de Israel no deserto. E eu vou contar a história do povo bem breve. O povo de Israel, eles estavam escravos no Egito. E o Senhor falou com Moisés para libertar o povo do Egito. E foi uma coisa magnífica, gloriosa. O Senhor tirou o povo das mãos de Faraó, atravessou ao Mar Vermelho, abrindo-se o mar ao meio. Esse povo experimentou dessa passagem gloriosa, porque Deus tinha prometido que levaria eles à terra prometida. E esse povo contemplou com os olhos essa passagem magnífica. Foi um encontro de Deus com o povo de Israel ali, porque atrás vinham os inimigos e na sua frente tinha o mar. Então, o que tinha para fazer? Moisés tocou as águas pela palavra de Deus e o mar se abriu. Eu quero trazer uma reflexão aqui. O que foi glorioso que o Senhor fez na sua vida? Isso é amanhã de reflexão. O que o Senhor fez de glorioso que causou um impacto? O povo atravessou no mar a seco. Faraó foi submergido pelas águas e eles atravessaram. Mas depois dessa passagem, eles foram conduzidos por Deus ao deserto. E para chegar à terra prometida. E de fato eles foram ali conduzidos. E ali eles ficaram muitos anos. 40 anos. Na perspectiva, não deveria, segundo os meus informantes, os meus tutores, não deveria se passar tanto tempo. Diz que a média era de 40 dias até chegar ao lugar. Mas eles passaram 40 anos no deserto. Alguém sabe dizer por que eles passaram 40 anos no deserto? Exatamente, por um coração duro. Na pedagogia de Deus, ao meu ver, o Senhor queria tratar eles, consagrando eles, arrancando o Egito dentro deles. O deserto era uma passagem, aonde eles teriam que aprender dependência, devoção, confiança, fé. Mas o povo, ele tinha um coração duro, enrijecido, a terra do coração deles era seca. E mesmo eles experimentando da bondade de Deus no deserto, porque o deserto, ele é um ambiente escasso de sombra, de comida, de água. Mas eles tinham que passar por lá para entrar numa nova estação. Essa era a pedagogia de Deus para eles. Mas eles fizeram daquele lugar não uma escola, não uma forja. Eles fizeram daquele lugar um cemitério. Então na pedagogia de Deus, para nós, o que nós vamos escolher? Ser forjado para que o próximo nível venha, ou nos enterrar porque somos enrijecidos, duros. Quando eu leio a história do povo no deserto, eu faço conjecturas, porque a minha mente ela viaja. E eu penso que o deserto não era o ambiente que eles estavam. O deserto era eles. Porque mesmo chovendo, mesmo não tendo comida e o próprio Deus provendo o alimento, eles não eram contentes, eles não eram agraciados. Volta e meia eles reclamavam e sentiam saudade do Egito, de uma vida de escravidão, de uma vida que era açoites, que eles não tinham liberdade.
Eles não tinham. Eles sentiam saudade de cebolas, irmãos, comendo maná do céu. Hoje eu não quero maná. Eles diziam, aqui na minha versão. Cara, Deus mandou as cordonizas. Muitas vezes a gente julga esse povo do coração duro, mas muitas vezes é a gente que é assim. É Deus provendo, porque no deserto a gente não come o que a gente quer. A gente come o que é necessário para te manter vivo, para te manter nutrido, porque o deserto ele tem a sua própria alimentação. É uma comida mais restrita. Por não confiar na provisão do Senhor, eles se estocaram o maná. Mas a palavra é para o dia. É para o dia. No outro dia, é mais. Por não confiar, eles estocaram o maná. A gente muitas vezes quer fazer esse tipo de estoque. O que isso é? O que isso é para nós? Será que nós estamos aprendendo com essa pedagogia? Ou será que quando nós chegamos no deserto, as nossas orações é: Senhor, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Quando deveria ser: Senhor, o que eu preciso aprender? Qual que é a parte sua que eu não conheço? Eu quero conhecer. Estamos presos em nós mesmos. O povo de Israel morreu, irmãos, numa trajetória de 40 anos, quando deveria durar, em média, 40 dias. Eles não entenderam, eles não absorveram a lição, a pedagogia do céu. E o Deus falava com eles constantemente. Irmãos, esse povo viu a montanha tremer. Deus desceu para falar com eles e eles não quiseram. Eles foram resistentes. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, nessa manhã. A mesma palavra que Deus falou a eles: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Como o povo no deserto, que tentaram o Senhor, que provaram o Senhor, e que não se rendeu. Mesmo o Senhor demonstrando amor, irmãos, amor. Esse povo, eles experimentaram o amor de Deus para aquele tempo. Na antiga aliança, Deus desejava fazer deles um povo e habitar no meio deles. E eles não quiseram, eles mandaram Moisés: vai lá tu, fala tu com Deus e passa o recado. Muitas vezes nós estamos presos no nosso deserto e não quer assumir essa responsabilidade que o Lu disse aqui agora. Uma responsabilidade de sacrifício, de adoração. Porque se você se compromete, isso vai custar a sua vida. Mas se você ficar no deserto, vai custar a sua vida. E você não vai experimentar do favor de Deus, que é entrar na terra prometida. 2 pessoas, irmãos, foram aprovadas: Josué e Caleb. Josué e Caleb foram aprovados no deserto, porque viveram pela fé. Quando eles foram vigiar a terra prometida, eles não ligaram para os gigantes, porque Deus foi a substância deles no deserto.
Eles confiaram na palavra. O convite de hoje é para que nós possamos despertar a nossa mentalidade. Quantos anos tem que a sua vida dá ciclos, ciclos e mais ciclos, e você pergunta: por que eu vivo isso? Por que é assim? Hoje a resposta de Deus para você é: porque você não aprendeu. É porque você não faz as perguntas certas e também não dá a resposta adequada, uma postura adequada. Você experimenta as coisas de Deus, mas se posiciona e se prostitui com outros deuses, outros ídolos. Você não quer que Deus seja o único Deus, porque esse era o que o Senhor queria fazer com Israel. É isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Ou você está com o Senhor por falta de opção? Se você tivesse opção, você não estaria. O que devemos aprender no deserto? Devoção, obediência, fidelidade. O deserto deve ser o lugar onde nós somos purificados, aonde as nossas percepções equivocadas são deixadas. Coisas do passado deixadas. A outra perspectiva, que nessa manhã, irmãos, nós possamos de fato a voz do Senhor ecoar dentro de nós. Porque chegou chuva ao deserto, resposta ao seu deserto. Não resista à palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 43, eu não ia ler, mas eu vou ler. Em Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Isso é o Senhor falando conosco hoje. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebes ainda? Vocês não percebem ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isso já está acontecendo. O deserto é para causar em nós rendição. Se a palavra do Senhor fala com você, se renda. Nós precisamos ser, irmãos, consagrados ao nosso Deus e ao nosso único Deus. A próxima perspectiva que eu quero trazer é de um homem que nos ensina como lidar com o deserto e como não fazer dele um cemitério, mas uma forja. Mateus capítulo 4, verso 1.
vai falar ali sobre Jesus. Jesus foi batizado por João, conduzido pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Parecido, né? Então o tentador se aproximou dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena estas pedras que se transformem em pães. Ele podia fazer, não podia? Talvez ele tivesse o direito, não tivesse? Às vezes nós estamos no deserto e a gente se sente no direito. Mas Jesus, como o povo de Israel se sentiu no direito. Mas Jesus, porque ele tinha a vida de Deus, a palavra de Deus dentro dele, e ele é o nosso modelo, respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não se rendeu ao buraco do seu estômago, mas ele se sustentou por toda a palavra que saiu da boca de Deus. Para vencer as tentações do deserto, causadas pelo Satanás e não por nós mesmos, nós precisamos ter a palavra de Deus como uma substância que vai nos fazer dar respostas coerentes, que vai nos arrancar desse lugar hostil. Ele não se rendeu à comida. Satanás levou ele para a cidade santa, na parte mais alta do templo, e disse: lança-te daqui, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com o pé em pedras. Satanás citou a palavra, a Bíblia, aqui, para tentar Jesus. Porque está escrito. Muitas vezes, irmãos, nós por infantilidade, ou por qualquer outro nome que você quer dar, a gente tenta Deus. Se joga lá do precipício. Porque se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Não foi essa a resposta que Jesus deu. A resposta que Jesus deu disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar o Senhor, nosso Deus, como o povo lá no deserto, irmãos. Nós temos que ter contentamento, nós temos que saber de fato qual é a estação que nós estamos e qual é a resposta que nós precisamos dar. Porque nós sabemos que sim, o Senhor nos sustentará, mas nós vamos fazer algo para tentar o Senhor, para provar isso? Ou nós vamos nos submeter àquilo que o Senhor está tentando, por vezes, nos ensinar? Mais uma vez, Satanás mostrou-lhe todos os reinos da terra. Essa parte eu achei muito interessante, porque ele tenta a sua identidade, ele tenta o seu Deus, e ele tenta corromper Jesus pelas luzes do mundo, as luxúrias do mundo. E aí ele levou Jesus para o pico mais alto e mostrou todos os reinos da terra e a sua glória. E disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares.
Muitas vezes nós vencemos a tentação da identidade, a escassez. Muitas vezes nós permanecemos fiel em confiar, mas quando chega nessa parte, nós nos prostramos e sendo infiel ao nosso Deus. Mas Jesus dá uma resposta a Satanás, que isso é o que habilitou e que é o que nos habilita para vencer o deserto. Porque depois disso Satanás sai. Olha a resposta de Jesus: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E então o diabo o deixou, e os anjos vieram e passaram a servi-lo. A resposta de Jesus a Satanás é: só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Às vezes nós estamos presos ao deserto por não ter essa postura aqui, ó. Só o Senhor adorarás. Ele respondeu a essas tentações com a palavra e a vida que tinha estabelecida dentro dele. Como nós temos respondido às provações. Nós estamos no nível de ainda, aonde estamos sendo ali pela escola do Senhor, sendo consagrado. Ou nós estamos aqui no nível 2 para ser habilitado para algo. A forma como nós vamos responder é que diz se nós vamos sair do deserto e entrar na terra prometida. É se nós vamos responder a Satanás com convicção de quem Deus é. O nosso Deus, e só a Ele eu adoro. Sai-te daqui. E poder experimentar do favor de Deus sendo servido pelos anjos de Deus. Essa é a palavra, irmãos, que eu queria trazer. Nós precisamos estar convictos de quem o Senhor é para nós. Porque no dia que nós nos convertemos, nós fizemos uma aliança com Ele. O único e suficiente Salvador, o único Deus. E o deserto, para mim, ele é uma forja. E para você? Ele é a escola que vai te forjar, ou ele é o cemitério que vai matar você? Você precisa responder isso ao Senhor. É você que precisa responder, não sou eu. Não é o Luiz, não é o Rafa. Não é nenhum ministro, é você. Queridos, eu acredito que o Senhor, Ele está nos chamando nessa manhã
a darmos uma resposta aos processos que Ele tem nos chamado a viver. E o que define se o deserto é uma escola ou um cemitério, como a Roberta disse, é se nós andamos nele pela fé, testificamos da nossa fé por obedecer às suas palavras, e se ao testificarmos das suas palavras pela fé em obediência, nós estamos vivendo uma vida de devoção. Porque a devoção é a atitude primária e ao mesmo tempo última que alguém que está sendo fiel na caminhada proposta pelo Senhor está dando. Porque eu não tenho forças para só crer por mim mesmo. Então eu preciso da própria vida de Deus para crer. Então eu vou para o lugar de devoção, buscando no Senhor amparo, força. Senhor, você tem falado com isso, mas o deserto é tão assustador, me fortalece. E aí o Senhor te fortalece. Então o primeiro lugar da luta é na vida devocional. Você precisa bater nessa porta. E aí a sua fé é renovada. E aí você consegue dar respostas de obediência. Porque a obediência não é pela sua força. É a força do Senhor. Você está aí? Só que quando você obedece, isso gera em você um sentimento e um senso de alegria e autoridade. Porque a obediência, ela traz da parte de Deus recompensas. E a recompensa é um toque que Ele te dá no seu espírito. E isso te enche de convicção, Rafa. Você levanta e fala, cara, para obedecer eu precisei de força. Mas ao obedecer eu me sinto fortalecido. E quando você se sente fortalecido, você não vai mais para o lugar de devoção agora com o intuito de desespero no Senhor. Você vai com um intuito de adoração. Uau, Senhor, ontem eu andei no deserto com você. Uau! Como um cara como eu, que lá no início estava assustado, amedrontado, eu cria, mas eu não sabia se realmente a minha fé ia se manifestar em obediência. Eu te busquei, você me fortaleceu, e eu não só criei, eu porque crio, obedeci. Eu fui lá e obedeci, eu sei que isso não vem de mim mesmo, por isso eu voltei aqui hoje. Mas hoje eu estou aqui para te adorar, Senhor. Uou! Se Ele disse que o maná de hoje é suficiente e você obedeceu, amanhã você acorda, cara, sabendo, rapaz, eu não lembro se Deus falou que ia mandar maná hoje, mas pelo que eu tenho vivido, é impossível que o maná não chegue. Para Israel no deserto, Deus tinha que ser um pregador. Mas para homens e mulheres que andam como Jesus, a mensagem você se torna. Você se torna a mensagem para aquela geração incrédula que está ao seu redor. Israel precisava que Deus fosse um pregador para eles. Todos os dias tinha que vir uma palavra para eles crerem. Mas quando você vive no deserto como Jesus, você é a palavra que Ele está anunciando para a sua geração. Você entra no lugar de devoção, tem a sua fé ativada, é capacitado para obedecer, e quando você obedece, você celebra ao Senhor em adoração, e isso se torna na sua vida um ciclo
virtuoso. Um ciclo virtuoso de adoração. E aí sabe o que acontece? Se a previsão de Deus, olhando para a tua vida, pela forma como você começou no deserto, era 40 anos, cada dia que Ele vê você vivendo, Ele fala, 30, 15. Aí mais 2, 3 dias Ele fala, cara, um ano vai ser suficiente, porque Deus te coloca no deserto, vê como você vai andar nele, e aí Ele vai definindo a medição de tempo nesse processo. Mas se você está passando pela escola, disciplina número 1, venceu. Disciplina número 2, venceu. Disciplina número 3, venceu. Cada dia que você vence, você está mais próximo da sua habilitação, cara. Então Deus começa a olhar para você no deserto e falar, uau, 30, 15, 10, 1. Cara, eu tô achando que não vai dar para ficar nem um mês no deserto. Uau. Israel começa com 40 dias e termina com 40 anos. Mas Jesus só ficou 40 dias, porque Deus só permite Satanás ir no final. Porque conhecendo Jesus como eu tenho conhecido, se o diabo vem no primeiro dia, não ia dar nem para contar essa história. Porque Jesus teria fatiado ele inteiro, irmão. Ia durar horas o deserto de Jesus, aí ia ficar sem graça. Isso não ia ter sentido. Então acho que Deus falou, Satanás, capeta, fica na salinha preso aí, espera o homem vencer o jejum primeiro, porque senão não vai dar nem para tirar ensino para os meus filhos que vêm depois. O homem é afiado, o homem é uma faca. Entende? Não é sobre isso, é sobre a pedagogia de Deus, como a Roberta disse. Tem a pedagogia de Deus e tem o aprendizado do Luiz. O que determina o tempo de deserto não é a pedagogia de Deus, é o aprendizado do Luiz. Tem criança, irmão, que ela vai para a escola, o professor observa ela um ano e meio, 2 anos, fala para os pais, cara, faz um teste com a sua criança, não dá para ela ficar nessa série, ela precisa ir para a série da frente. É a pedagogia de Deus, mas é o aprendizado do Luiz, cara. Devoção, fé, obediência, adoração. Em cada lição do deserto, essa tem que ser a nossa resposta. Você está aí? Quantos querem responder a Deus no meio dos seus processos? Fique com as suas mãos levantadas, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa manhã. Com graça, com poder, com fé, com amor, com revelação, com força no homem interior. Senhor, aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos aqui nessa manhã, fortalece eles agora, pela sua palavra que foi liberada, em nome de Jesus. Aqueles que estão com a sua fé fraca, Senhor, injeta neles agora dose de ânimo, dose de convicção. Ouça, você foi chamado para andar pela palavra de Deus. Creia, obedeça e adore. Adore, adore ao Senhor. Tá difícil? Adore! Tá doendo? Adore! Você tá com medo, Ada? Adore! Tá tendo dificuldade para ver a palavra? Adore! Se Ele disse, Ele cumprirá! Levante suas mãos. A melhor resposta que nós podemos dar
Adore ao Senhor agora. Adore a Ele no deserto, no meio da palavra. Adore, 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 adore ao Senhor. Oh! Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Confiamos em Ti, dependemos de Ti. Uou! Essa é a nossa escolha, Senhor. Não arredaremos o pé por conta própria. Não sairemos daqui se Tu não for conosco. Essa é a nossa escolha. Uou! Não temos medo. Adore, adore, adore. Adore ao Senhor em meio às suas lutas, em meio aos seus processos. Uou! Te adoramos, Senhor. Tu és o único, não há outro. Não há ninguém, não há ninguém que se compare. Te adoramos, Senhor. Ei! Sim, Senhor. A nossa canção com a nossa vida é uma canção de adoração. É para isso que nós fomos chamados, em meio às lágrimas, em meio ao sangue, em meio à dor, em meio às lutas, em meio à escassez, escolhemos confiar em Ti. Compartilhe a sua vida, Senhor, com os meus irmãos. Compartilha, Senhor, a sua autoridade, para que possamos marchar no deserto. Nós não estamos perdidos. Nós estamos olhando para a nossa terra prometida, que é Cristo. A nossa terra prometida é Cristo. Cristo, 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 Cristo. O fim do deserto para nós
não é a Canaã. É um lugar de delícias. É Cristo. Esse é o fim do deserto. Nós estamos caminhando para o alvo. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa cidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus por esse tempo juntos, onde o Senhor falou ao nosso coração. Lembre-se, se você recebeu uma palavra, faça um sacrifício, adore. Sacrificar é ofertar. Ofertar é comprometer-se. Você precisa sair daqui hoje com uma nova postura diante dos processos que o Senhor colocou para te ensinar algo sobre Cristo, a nossa terra prometida. Amém.